Estupro e exploração sexual e psíquica. Mas como identificar que seu filho está sendo vítima desse tipo de crime? Conversamos com uma delegada Joana Dark, que lida todos os dias com o problema. Acompanhe. Nos primeiros 4 meses de 2023, o Disque 100 verificou somente, para dizer ao contrário, 17.500 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse dado muito importante é do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que verificou ainda que teve um aumento de cerca de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. É por isso que a gente veio aqui na delegacia conversar com a doutora Joana Dark, que sempre nos atende para falar sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. São muitos anos de experiência e a gente ainda se surpreende com os números crescentes e com os novos casos que surgem, né? O que é que chega principalmente aqui na sua delegacia? Olha, o carro-chefe, como eu sempre falo em outras entrevistas, é o crime de abuso sexual, né? E o estupro de vulnerável, ele tem saído na frente, né? São vítimas vulneráveis, na forma da lei, menores de 14 anos ou em estado de vulnerabilidade, né? Às vezes se pega a vítima drogada, alcoolizada, de uma forma que ela não possa se defender. Mas a delegacia tem recebido bastante denúncias, né? E o que nos surpreende é que essa violência é mais intrafamiliar, né? São pessoas que a vítima confia, são os pais, padrastos, familiares, não excluindo pessoas de fora, assim, mas que mantém um convívio efetivo também com aquela vítima, tipo assim, professor, né, um transporte escolar, vizinhos, quer dizer, são pessoas que de certa forma têm uma relação de confiança com a vítima, tem uma relação de confiança com aquela pessoa. É interessante, né? O perfil do agressor a gente já tem mais ou menos traçado, porque são pessoas muito próximas, né? Sejam profissionais de saúde, enfim, da educação, de forma geral, familiares. Mas e da vítima? Também tem esse perfil? Tem um grupo que é mais violentado? Olha, são tantos casos, sabe? Tantos casos hoje que a gente fica com dificuldade até de traçar um perfil. No nosso atendimento aqui, a gente tem dias que recebe assim, 5, 8 ocorrências, todas nesse sentido, né? Foi o pai, foi um padrasto, foi a pessoa do conhecimento da vítima. E, assim, das mais variadas classes sociais, né? Não existe, assim, essa distinção. Eu sempre falo que o que acontece, às vezes, é que a classe social mais alta, ela tem outros meios até de resolver ou de esconder aquele delito, que isso faz muito mal à vítima, e isso vem depois, essa vítima vem a sofrer assim, um processo mental, emocional, e as pessoas acham que não é por nada, mas que traz muito mal, né? É um trauma que eu acho que tenho certeza que a vítima carrega para o resto da vida, certo? Mas assim, é difícil se traçar um perfil de condição social, de classe social, aqui entre bairros mesmo, é difícil, porque assim, o número tem sido muito grande. E para a gente entender mais esse crime, já que a gente não tem um perfil de vítima, que a gente possa proteger mais, né, esse grupo, a proteção ela tem que ser integral para o vulnerável, mas a gente sabe que são pessoas próximas, né, que ganham a confiança dessa criança ou desse adolescente. Mas há uma diferenciação no crime que é cometido contra um adulto do que contra esses jovens, essas crianças? Assim, de 0 a 14 anos, né, a pena do estupro de vulnerável vai de 8 a 15 anos, né, aí
pode ter os agravantes também. E o que eu diferencio assim também nesse crime é que geralmente ele começa a acontecer quando a criança ainda é muito pequena, né? Tivemos recentemente um caso aqui que na escuta a menina dizia que tinha começado a ser abusada aos 9 anos. Quer dizer, aos 9 anos ela não tem nem entendimento que aquilo ali que está sendo praticado contra ela é um abuso, pode ser um carinho, é um cuidado que aquele adulto tem com ela, às vezes presenteia com objetos que ela gosta, né? Então, quando ela desperta para isso, quando ela desperta já bastante tarde, né? É que ela vem ter aquela compreensão que o tempo todo ela estava sendo abusada. O adulto, né? A pessoa mais adulta, uma menina já de 16, 17 anos, ela já, se não tiver ocorrido isso que eu acabei de falar, ela já tem mais facilidade de repassar aquilo para outra pessoa. Nós temos casos aqui que a vítima espera completar 18 anos. Ela é ofendida, ela é abusada 16, 17 anos, mas como ela sabe que ela não vai obter aquela providência por parte da família, porque é um cidadão de bem que está dentro de casa, é um bom provedor, é um pai amável, um padrasto cuidadoso. Aí ela sabe todo o problema que vai gerar. Quando ela completa 18 anos, ela procura a delegacia. Nós temos vários casos aqui. E aí, como é que faz para arrumar prova, já que são casos passados? Porque assim, após o ato, tem como fazer exames, né, que comprovam ali que houve alguma conjunção. E depois? Pois é, nem todo abuso ele é necessário que seja que tenha havido a conjunção carnal, né? Com sexo oral não é necessário o exame de corpo de delito, o exame sexológico. É necessário as providências profiláticas. Isso aí é necessário. Mas assim, a masturbação, os toques, os beijos, os arroxos, esse negócio, isso tudo caracteriza um abuso. Se não é com o seu consentimento, caracteriza abuso, né? E não há necessidade. Não há necessidade. Então, aquela vítima ela é submetida a uma escuta bem feita, né? E muitas vezes ela apresenta provas de celulares, de coisas que ela guardou, e isso aí é instaurado um inquérito e vai para a justiça. E aí a gente sabe que eu acredito que muitos pais, quando venham aqui, né, estão aqui desse outro lado, falam que não sabe o que aconteceu, que ela não educou bem ou que ela não protegeu bem para que tivesse acontecido isso com o filho ou com a filha. Às vezes há uma certa culpa nesse pai, nessa mãe, mas eles não têm, né? O agressor é que é o culpado principal. Mas o que é que a gente pode fazer para proteger mais os nossos pequenos? Olha, engraçada seu questionamento aí. Eu não me decepciono tanto com os pais que pensam dessa forma, como eu me decepciono com os pais que não acreditam nas vítimas. Acho que elas não tiveram... nunca houve oportunidade, porque sempre houve o respeito, que fulaninha nunca saía só, que eu nunca presenciei nada dentro de casa. E aquela vítima vem sofrendo os abusos, e isso aí é assim, de uma gravidade que muitas vezes a vítima não pode retornar para casa. Doutora, eu estou aqui, mas eu não acredito porque meu marido é uma pessoa muito direita, não sei o que. É aquela pessoa que é vista com bons olhos pela sociedade, que é trabalhador, que é honesto, que cuida bem da família, que, entendeu? Sem nenhuma mácula, mas... Dentro de 4 paredes, dentro de casa, ele elegeu ali das filhas ou das enteadas uma menina ou um menino para abusar, entendeu? Isso ali ocorreu na calada da noite, no silêncio, no refúgio de um lar que é difícil para a vítima no outro dia bem ser de cara dizendo eu fui abusada, porque... Vem tudo isso aí, vem o não acreditar, vem o desfazimento de um lar, vem o abrigamento daquela vítima, se for necessário. Então, assim, o que a gente
pede é a compreensão das pessoas, né? Em ouvir seus filhos, de ter esse cuidado, de conversar, dessa credibilidade, passar essa credibilidade, porque depois você, não só aquela vítima, como a família vai sofrer as consequências desses atos. Tem que confiar, né? E o primeiro caminho, quem procurar, assim, da desconfiança de um abuso? Pois é. As escolas estão munidas aí de psicólogos, né? Essas adolescentes procura, se não confiar em casa. A delegacia, os conselhos tutelares, então estão todos, é uma rede, né? Que está aí para proteger a criança, porque isso aí é uma questão até de saúde mental, né? Uma criança se desenvolver dessa forma, ela começa a apresentar muita coisa, não tem ânimo para interagir com outros colegas, começa a ficar deficiente na escola, nas tarefas, às vezes dorme muito durante a aula porque não dormiu em casa, com medo Muda o comportamento, Muda, né? o comportamento, começa a se alimentar muito, fica gordinha demais, ou fica muito magra, deixa de se alimentar, entendeu? Muda de hábitos, começa a desconfiar, a evitar aquela pessoa dentro de casa. Então, são formas de você observar. Uma mãe de família, um pai de família, tem seus filhos, ele tem que estar sempre ali, interagindo, sei que todo mundo trabalha, tudo, mas tirar uma horinha para conversar, para saber da vida do filho. Isso é dentro de casa, é fora de casa, é na escola, é com os amigos. Porque não é só o abuso sexual, tem a droga também aí, muito perigosa, né? Então, é muito cuidado, muita atenção. E é um alerta global e de todo mundo da família. Um alerta global, com certeza. E agora vamos falar de uma ferramenta importante. É o Interna Fácil. Os clientes da Unimed João Pessoa contam com um sistema online que busca agilizar a internação. Veja como funciona. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha só, esse é um tema polêmico, viu? Porque muitos dizem que os pais educam e os avós deseducam. Mas será que isso é verdade mesmo? Uma coisa é certa, é cada vez maior o número de avós responsáveis pela criação dos netos. Se tem benefícios, é o que vamos saber agora na reportagem. Veja. Quem não conhece pode até pensar que a Aline é filha de Neuma. A ligação entre elas é tão forte que a promotora de vendas passou a morar com a avó por decisão própria, isso aos 10 anos de idade. Eu não gostava muito de comer, sempre era aquela questão do fastio, então a vovó era sempre aquela que comprava as vitaminas para mim, de me dar comida, de conversar para que eu provasse outras comidas para saber se eu gostava. Eu me apeguei muito, então quando mãe casou novamente, que queria que eu fosse, eu tive muita essa questão de... Eu não queria deixar a minha avó, porque para mim... eu era a companhia dela, era a minha companhia. Mônica, a mãe de Aline e filha de Neuma, insistiu como pôde para evitar a situação, mas não teve jeito. Mãe não aceitou. Ela falava que filho tem que ser criado com mãe. Mas aí eu falava para ela que ela tinha meus outros 2 irmãos e minha avó tinha que ficar com a minha avó. Mas assim, ela não aceitou. Depois, acho que uns 2 anos depois, foi que ela viu que não tinha o que fazer, que eu estava sendo bem criada, tratada na casa da minha avó. Ela sempre estava lá também. Então, acabou até se mudando para o mesmo bairro
para poder ter mais contato, né? A gente sempre, todos os dias ali estava tendo contato, mas eu morava com a minha avó. A relação entre as duas ficou ainda maior após o falecimento de Mônica, há cerca de 1 ano, vítima de câncer de mama. O que eu tenho a dizer da minha neta é que ela sempre me obedeceu, sempre me ajudou, tá? Em tudo. Se eu negociasse, ela pesava, ela somava. Se fosse sair para um passeio, ela arrumava as bolsas, arrumava os meninos, me ajudava, levava para o colégio, ia buscar os meninos. Sempre trabalhou muito, começou a trabalhar muito nova, entendeu? Sempre foi independente ela. Aline é a primeira neta de Neuma e a máxima de que ela poderia estragá-la caiu por terra, segundo a matriarca. Esta psicóloga explica que é comum o amor dos avós serem dobrados com a chegada de uma nova geração na família. A principal função dos avós é dar colo, dar carinho. Quando a gente fala de avós, a gente pensa logo, né? Colo, pensa em carinho, em afeto. E é isso, eu diria que essa é a função principal dos avós, é dar afeto de um modo geral. Mas aí, quando a decisão parte do neto, né? Às vezes do adolescente, né? Que já tem essa cabecinha um pouquinho mais madura do que as crianças, e aí tem a necessidade eu acho que com meu avô, minha avó, eu me sinto mais confortável. Tem a questão do conforto, né? Que os pais educam, os pais vão colocar aquelas regras, aquelas rédeas. Os avós já é um pouquinho mais, né? Já passei por tudo isso agora, vou só curtir os meus netos. Inclusive tem um ditado, né? Que os filhos se criam, os netos se babam, né? Se curtem mais, e de fato essa é a função principal dos avós, é curtir os netos. O contato entre gerações é fundamental no desenvolvimento de uma criança. E claro que também é muito saudável para os mais velhos. Avós e netos aprendem sobre limites, respeito e outra série de valores importantes na formação de um cidadão. E para que nada disso se perca diante da educação que os pais escolheram dar, é importante que cada um saiba o seu papel na família. É importante, assim, esse respeito, né? O limite, até onde eu posso ir, né? Não posso interferir completamente. Posso, sim, dar algum conselho para os meus filhos em relação à criação dos netos, mas não posso interferir completamente. Preciso respeitar também a opinião dos filhos. Apegada à neta, Neuma implicou com a ideia de Aline namorar. Eu não sei para dizer assim, ela novinha, ele já tem mais idade do que ela, bem gordão. De que arrumação é essa? Será que não era ciúme? Foi um rapaz da igreja que arranjou. Hoje, a família está mais unida do que nunca. E a escolha por Neuma só validou o sentimento que todos os parentes já sabiam que existia entre as duas. Sempre segui os conselhos dela e hoje muito mais. Que às vezes eu até digo a ela, vovó, a senhora lembra que a senhora falava isso, não sei o quê. E eu vejo o quanto é importante os netos estarem próximos aos avós, ouvirem eles, são os mais velhos, têm experiência, têm muito a nos ensinar. Tanto que os netos de manhã, como amanhã não está mais com a gente hoje, né? As crianças vêm para cá, meus sobrinhos, eu sempre levo para casa de vovó. Por quê? Como eles não têm mais avó, eles poderem estar próximo da bisa deles e ter esse contato de avó, continuar tendo esse contato de avó, que eu acho muito importante. Deu pra ver aí que não é bem assim, né? Dos avós não educarem. Na verdade, que não dá pra ter um padrão. Cada família é única e tem uma forma de se relacionar entre os parentes. A gente espera que esse modelo de relação da avó com a neta sirva de espelho para a sua família também. E hoje a gente vai ficando por aqui, mas não esquece que todo final de semana você tem um encontro marcado, às 10h30 da manhã do sábado e com reprise no domingo ao meio-dia aqui na sua TV Arapuã. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. A grandeza da Unimed João Pessoa tem mais cuidado para quem faz